estarem aqui. Vamos dar prosseguimento à segunda parte do nosso Integra, né? Terceira edição. O nosso convidado agora à tarde é o psicólogo, coach, terapeuta Pedro, graduado em psicologia na UFC com MBA em coach, pós-graduação em terapias integrativas e complementares. Possui 8 livros publicados, além de blogs, cursos e vídeos online. Ampla experiência com atendimentos individuais, workshops, grupos e palestras. Pedro, muitíssimo obrigado por você ter vindo. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço por vocês me receberem aqui, né, na casa de vocês, no trabalho de vocês. Eu sou o Pedro, eu sou psicólogo, coach, terapeuta, tá bom? Eu entreguei para alguns de vocês aí, para a maioria de vocês, o meu contato, né? E nesse contato vocês vão ter aí, né, blog, site, canal no YouTube, tá bom? Só o que não tem aí ainda, né, esse cartão é de antes de eu fazer, eu fiz também um Instagram, né, que é o @pedroposidonio.psi, tá bom? Eu vou pedir licença para vocês para que eu possa também gravar essa palestra, eu vou colocar ela no meu canal no YouTube. Quem quiser acompanhar, passar para outras pessoas e indicar, também vai estar lá em breve, tá certo? Eu pretendo fazer uma exposição mais breve, uma exposição mais ou menos de uns 20 minutos, onde a gente vai falar sobre os temas da nossa palestra. A gente vai falar de meditação, de mindfulness e de controle da ansiedade, estratégias para o equilíbrio e para o controle da ansiedade. Depois eu vou abrir para que vocês possam me fazer perguntas, para que a gente possa interagir e eu saber qual é a necessidade maior de vocês, o que é que vocês querem que eu fale mais, tá bom? E aí a gente vai desenvolvendo aí a palestra a partir desses temas, a partir dessas perguntas, para que eu não fique falando mais de um tema e vocês queiram saber mais do outro, né? Então de repente eu falo mais de ansiedade, vocês queriam saber mais de meditação, ou eu falo mais de meditação e vocês queriam saber mais sobre como melhorar a ansiedade, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então vamos começar falando o seguinte, né? Vamos falar sobre ansiedade. A gente vive hoje em dia numa sociedade que ela é muito ansiogênica, né? O que é isso? É uma sociedade que está o tempo todo estimulando na gente a ansiedade. Eu trabalho todos os dias com clientes, né, na psicologia clínica, atendo por volta de 10 a 12 pessoas por dia, e o que acontece é que 70% dos meus acompanhamentos, dos meus atendimentos, são casos de ansiedade. Seja ansiedade em adultos, seja ansiedade em crianças, a gente vê cada vez mais, né, a ansiedade surgindo como um problema de saúde. E aí é claro que existem outros problemas de saúde, né? Por exemplo, a depressão é um problema preocupante também para a gente enquanto sociedade, é uma doença que é bastante incapacitante, que tem uma série de preconceitos também relacionados a quem sofre ou quem tem um familiar com depressão, né? E se for o caso, a gente tiver um tempinho e se for uma das dúvidas de vocês, a gente pode aprofundar um pouquinho mais nisso também, tá bom? E tem os casos de transtornos psicológicos mais graves também, né? Eu vou até fazer uma brincadeira que é um pouco uma piada e é um pouco um preconceito que a gente costuma escutar, que psicólogo é o médico do doido, né? E aí muitas pessoas têm aquele medo, aquele preconceito, aquela resistência de buscar qualquer tipo de acompanhamento, ou da psicologia, ou das terapias. Por quê? Porque não quer ser taxado, não quer ser taxada, né? Como se tivesse algum problema mental, né? Mas é importante a gente dizer assim, né? Das pessoas que eu atendi, eu devo ter atendido uma média de 5, 6 mil pessoas mais ou menos. Eu acho que doido mesmo, uma pessoa que tem um quadro psicológico, assim, que a gente pode chamar de esquizofrenia, foram 3, 4, 5 casos, né? Então é algo muito raro de realmente acontecer, né? E o que acontece na maioria dos casos é que, né, a gente lida com problemas que todos nós passamos, mas o ponto é que quando a pessoa procura ajuda, o processo da psicologia ele funciona como um catalisador de mudanças, um catalisador de melhorias. Se você demoraria um tempo, você passa por uma situação, por exemplo, uma situação traumática, uma perda, você está passando por um processo de luto, você poderia naturalmente
superar essa situação, mas com o processo da terapia, a ideia é que esse processo de superação ele pode ser, em primeiro lugar, mais saudável, em segundo lugar, mais equilibrado, em terceiro lugar, mais rápido, né? Não que o objetivo seja que tem que ser rápido, mas é parte também do processo da terapia fazer com que as mudanças aconteçam rápido, porque hoje em dia a gente, querendo ou não, a gente acaba precisando, né, dessa velocidade, porque às vezes a gente tem, né, por exemplo, se a gente passa por uma perda, a gente tem um tempo, um processo de recuperação, né, dependendo aí, às vezes, de um dia, de 2 dias, de 8 dias, e logo em seguida você tem que estar no trabalho novamente, né? E aí o que é que acontece? O processo de terapia, não que ele vá fazer você ficar bem em 8 dias, mas a ideia é que ao longo das sessões você vai passando por um processo de melhoria. E aí esse processo de melhoria vai te dando condições para você seguir em frente, né? Apesar da situação complicada, complexa que você esteja passando. Então, como eu estava dizendo, voltando, né, eu fiz um parêntese aí para falar um pouquinho, quebrar um pouquinho esse preconceito do psicólogo, né, assim, de falar da importância do serviço de psicologia para promover saúde, equilíbrio, qualidade de vida, né? Voltando, eu estava falando que a nossa sociedade ela é muito ansiogênica, né? É uma sociedade que o tempo todo nos traz o quê? Nos traz pressões, nos traz metas, compromissos, horários a cumprir, compromissos que a gente tem que dar conta, né? E talvez não tenha, às vezes, um outro modo. Talvez tenha que ter, assim, né? Esses compromissos, essas metas, eles são trazidos em parte, porque, de fato, se a gente não tiver isso, a gente meio que vai andando num ritmo qualquer, né? Não vai andando num ritmo de, talvez, como as coisas teriam que ser, né? Mas o fato é que isso causa na gente, psicologicamente, causa esses efeitos, esses sinais que a gente vai dizer de ansiedade, né? Quais são os sinais, quais são os sintomas de ansiedade? A respiração ofegante, ou a dificuldade de respirar, é o coração acelerado, a gente chama isso de taquicardia, como se fosse uma arritmia do coração, né? A pessoa tem também pensamentos acelerados, como se ela não conseguisse controlar esses pensamentos e eles estão funcionando numa velocidade muito maior do que o normal. Muitas vezes a pessoa se deita para dormir com esses pensamentos acelerados e não consegue dormir, porque a pessoa está cansada, passou o dia no trabalho, mas vai deitar para dormir, aí a mente não relaxa, a mente fica funcionando como se fosse a 1000 por hora, né? Então tudo isso são sintomas de ansiedade junto com outros que podem aparecer também. A pessoa pode sentir tremores, tonturas, pode sentir muito frio ou muito calor, né? E uma série de outros sintomas que vão caracterizar a ansiedade, que pode ser um pouquinho diferente para cada caso. Dores de cabeça, queda de cabelo, dores de barriga, enfim, uma série de sintomas diferentes para cada pessoa, né? Mas os mais comuns são esses que eu falei, tá bom? Aí o que é que acontece? A pessoa procura um serviço médico, muitas vezes a pessoa também acumula esses quadros de ansiedade, de estresse ao longo dos anos, e só vai procurar um serviço médico, como a gente diz aqui no popular, nas últimas, né? Quando não tem mais outro jeito, quando não tem mais como, digamos assim, escapar daquele mal-estar que vai tomando conta da saúde psicológica, mental, emocional da pessoa, né? E aí quando ela procura o serviço médico, são feitos exames, são passados medicamentos, e o médico diz assim, olha, você não tem nada, procure um psicólogo, né? E aí é assim que a pessoa chega ao nosso serviço de psicologia, muitas vezes já vindo com essa ideia de você não tem nada, mas procure um psicólogo, né? Se não tem nada, porque vou procurar um psicólogo, né? E aí a ideia o não tem nada para o médico quer dizer que a pessoa não tem nada nessa dimensão física, né? Não tem nada que possa ser identificado, mensurado, né? Calculado do quanto daquilo que ela tem, né? Mas o fato é que a dimensão psicológica ela existe, ela vai afetar a nossa qualidade de vida, né? E muitas vezes esses sintomas de ansiedade eles estão presentes, eles são considerados como nada, mas na verdade afetam nossa qualidade de vida, né? E podem, inclusive, assim, uma ansiedade não tratada, ela pode ir desenvolvendo outros sintomas, outras doenças psicológicas, inclusive o pânico, inclusive a depressão, que são doenças que podem realmente chegar a incapacitar uma pessoa, a pessoa ficar, né, afastada do trabalho. Eu tenho casos de pessoas com 3 anos, com 5 anos, e tem um caso mais extremo que eu atendo, que a pessoa já está há 30 anos, né, afastada do trabalho, sem ter condições de voltar a trabalhar por causa de depressão, né? Aí o que é que eu quero dizer com tudo isso? É que esses fatores que causam ansiedade, que estão presentes na nossa sociedade, muito provavelmente vão afetar todos nós, né? Quem aqui não teve uma dor de cabeça por causa de estresse? Quem aqui não teve uma sensação de não conseguir dormir ou uma falta de apetite por causa de ansiedade, por causa de pressões?
Quem aqui não ficou nervoso ou nervosa diante de uma apresentação que teve que fazer em público, né? Tudo isso são sintomas de ansiedade que podem afetar todos nós, mas ao mesmo tempo essa ansiedade ela pode ser trabalhada, não é que ela vai ser curada totalmente, como se você chegasse no médico, né? A gente tem muito modelo na nossa sociedade, um modelo terapêutico, que é o modelo da aspirina, né? Você está com dor de cabeça, você toma uma aspirina e aí passou a dor de cabeça, você não sente mais nada, você volta a viver normalmente, como se nada tivesse acontecido. E o modelo da terapia, ele é um modelo processual, ele é mais parecido com o que a gente tem na cabeça, com aquele modelo da fisioterapia, por exemplo, né? A gente sabe, né, se alguém aqui teve um familiar, ou se alguém que já precisou passar pelo serviço de fisioterapia, sabe que você vai fazer várias sessões e vai sendo feita uma reabilitação e essa melhoria ela vai acontecendo aos poucos, né? Esse mesmo modelo a gente vai utilizar ele no serviço da psicologia também, né? A pessoa não fica boa com uma sessão, a pessoa não fica bem de ansiedade, não melhora desses sintomas do dia para a noite, até porque não foi do dia para a noite que aquilo ali apareceu. Como eu disse, muitas vezes é um acúmulo, às vezes ao longo de vários anos, são várias situações que vão sendo, né, acumuladas, e mesmo que a gente faça um processo de terapia e fique bem, o comum é que as pressões do dia a dia vão trazendo outras situações para a gente, né, e vão gerando sintomas de estresse, de ansiedade, incômodos, né. Por isso também que é interessante a pessoa fazer terapia, mesmo que ela já tenha feito, já tenha lidado com algumas questões que são fundamentais. A fazer terapia seria uma forma de, como se fosse um meio dela extravasar aquelas situações do dia a dia, ela limpar o emocional de determinadas situações que vão se acumulando, né? Por isso que a gente também, que é profissional da saúde, a gente que é psicólogo, a gente tem que fazer a nossa terapia, né? Porque é uma forma da gente também, digamos assim, limpar e estar bem e ter um certo equilíbrio psicológico, inclusive, para atender as pessoas, né? E aí, daí o que é que a gente pode tirar, né? A ansiedade afeta muitos de nós, afeta a gente em vários momentos da nossa vida, e cada vez mais, nos últimos anos, ela tem crescido como uma doença que está ficando cada vez mais grave, né? E um dos pontos mais graves, um dos pontos mais complicados é justamente esse, das pessoas não darem uma importância, acharem que não tem nada demais, né? Quem sofre de ansiedade ou de outras doenças psicológicas muitas vezes tem que lidar com preconceitos de colegas, de chefes, de gestores, de familiares, de parentes, né? É muito comum aquela ideia, por exemplo, relativa à depressão, pessoas dizerem que depressão é frescura, depressão é porque a pessoa não quer ficar bem, né? Enquanto que na verdade não é assim que funciona. A gente não tem esse pleno controle do nosso psicológico a ponto da gente dizer assim, não, eu estou com depressão, mas eu vou querer e eu vou ficar bem. Ou então, eu estou com ansiedade e basta eu querer e eu vou ficar bem. Não, muitas vezes é preciso a pessoa passar por um processo de terapia para que ela possa aprender a como equilibrar, aprender a como limpar esse psicológico, limpar esse emocional, aprender a lidar com essas demandas do dia a dia, para aí sim ela poder ter recursos para que ela possa sozinha, inclusive, administrar suas situações de ansiedade, administrar suas situações onde o seu emocional é colocado à prova, situações de estresse, cobranças, né? E isso é possível também, um aprendizado possível de acontecer durante o processo de terapia também, né? E aí vem surgindo uma série de, digamos assim, de processos terapêuticos diferentes da psicoterapia, que seria uma terapia mais clássica, né? E esses processos terapêuticos diferentes, com certeza, a maioria de vocês já ouviu falar, mas deixa eu citar aqui alguns exemplos, né? Eu tenho certeza que um ou outro de vocês já ouviu falar, ou até já experimentou um pouco de yoga, por exemplo. Um ou outro de vocês já ouviu falar de acupuntura, que tem sido cada vez mais utilizada, né? Mas tem outros processos terapêuticos também. E a ideia que eu estou querendo trazer aqui é o seguinte, né? Uma das minhas especializações é em terapias integrativas, e as terapias integrativas elas foram autorizadas de ser utilizadas pelo SUS, né? O SUS autorizou que os profissionais de saúde pudessem utilizar nos serviços de saúde essas terapias, né? Essa autorização ocorreu em 2006 através de um documento chamado Política Nacional de Terapias Integrativas e Complementares. Se vocês quiserem também, vocês têm o meu contato, vocês podem me mandar um WhatsApp e perguntar onde é que está o link desse documento, que eu fiz um texto e dentro desse texto tem um link onde você pode baixar esse documento do SUS também. Mas o fato é que começou em 2006, né?
E aí em 2017 e em 2018 teve uma ampliação e uma série de outras terapias foram incluídas, né? Algumas delas talvez vocês não tenham ouvido falar, ou talvez outros de vocês tenham ouvido, né? Por exemplo, é o caso da yoga e da acupuntura que eu já falei, mas é o caso também da hipnoterapia, né? A terapia com hipnose, é o caso também dos florais, é o caso do reiki, é o caso da constelação familiar, né? Todas essas terapias hoje, elas são autorizadas pelo SUS e elas podem ser utilizadas nos serviços de saúde, claro, dentro das devidas proporções. Você não vai num fisioterapeuta fazer um processo e ele, não, vamos fazer uma constelação familiar que é melhor. Não, você vai utilizar, né, dentro daquilo que for, digamos assim, que for cabível no caso de cada paciente, né? E o fato é que com essa autorização também ocorreu uma outra coisa, que foi a inclusão da categoria de terapeuta holístico como uma profissão, né? Existe a classificação brasileira de ocupações e dentro dessa classificação brasileira de ocupações o terapeuta holístico foi incluído também como uma das profissões possíveis, né, de você exercer, né? E aí com tudo isso, com essa CBO e com essa autorização, essa política nacional do SUS, as terapias elas têm crescido cada vez mais, tanto no sentido de cursos, formações, pós-graduações, né? Tem alguns lugares do país que já existe graduação nas terapias integrativas, aqui no Ceará ainda não tem, mas tem as pós, né? No caso eu fiz uma pós-graduação, né? E aí qual é a ideia? A ideia é que seja promovido tanto pesquisa, quanto estudo, quanto a ampliação dessas práticas, que são justamente práticas de promover o quê? Uma saúde num sentido mais integral, a gente utilizaria essa palavra, né? E também de promover também a prevenção de determinadas doenças, por exemplo, a acupuntura, né? Ela é ótima para a gente exemplificar, porque a maioria aqui já ouviu falar. A acupuntura, ela tanto serve para tratar, vamos supor, uma doença de coluna, um problema que a pessoa tem, mas ela também serve para tratar a ansiedade, por exemplo, né? E através da acupuntura, tanto você trata, como você pode fazer um trabalho preventivo, né, para que não apareça outras doenças também, né? Claro, não de maneira absoluta, mas é um trabalho de prevenção, de cuidado, de autocuidado também, né? E é um trabalho que visa promover uma saúde no sentido de um equilíbrio mental, emocional, físico, um equilíbrio que a gente pode dizer integral, tá bom? E aí dentro dessas práticas, né, a gente teve uma outra ampliação em 2018, em 2017 teve também a inclusão da meditação como uma das formas de terapias integrativas também, né? Aí eu peço a permissão de vocês para explicar um pouquinho o que é a meditação como terapia, que a maioria das pessoas tem uma visão preconceituosa do que é a meditação, mas no sentido de uma técnica religiosa, tá bom? E de fato a meditação ela é uma técnica religiosa a princípio, mas a meditação da qual o SUS fala seria a meditação terapêutica, né? Qual é a diferença? É tirado todo esse arcabouço religioso e é utilizada a meditação como uma técnica justamente de você atingir estados de mais equilíbrio, de mais saúde, de limpeza emocional, tá bom? E tirando toda a roupagem, todo tipo de defesa ou promoção de qualquer religião. Então a terapia aqui, meditação, ela está associada à ideia de você promover saúde e não à ideia de promover religião A, B ou C, tá bom? Aí, qual é, por exemplo, uma das diferenças fundamentais, né? Muitas vezes nas religiões e na meditação, como a gente tem como um modelo na nossa cabeça, a gente imagina uma pessoa sentada numa determinada posição estranha e essa pessoa está, às vezes, dizendo uma determinada palavra que a gente também muitas vezes não conhece e tudo aquilo soa muito diferente, soa muito distante da nossa realidade, né? Ou então você se sentar em silêncio e não pensar em nada por 5 minutos, mas como é que eu saio do estado onde minha cabeça está hiperacelerada, com uma série de preocupações, de agitações, e chego no estado onde eu não vou pensar em nada por 5 minutos, né? E aí a ideia é que essas ideias de que a meditação seja isso, na verdade também é uma ideia pré-concebida e não é exatamente assim que funciona, né? Então a meditação como terapia, em primeiro lugar você teria um facilitador, alguém lhe ajudando a acessar esses estados, né? E em segundo lugar, não é a ideia só de você silenciar a mente, mas é a ideia de você
imaginar, por exemplo, né, eu trabalho muito com a ideia de metáforas terapêuticas. Então você vai trazer metáforas terapêuticas e aquela pessoa ela vai respirando, e aí, por exemplo, uma metáfora que a gente pode utilizar, né? A gente sempre pede para a pessoa se imaginar num local, né? Enquanto vocês vão me ouvindo, vocês já podem imaginar também. Você pode pedir para a pessoa imaginar um local que ela gostou muito de visitar. Pode ser um local construído, pode ser um local em contato com a natureza, né? Mas a ideia é que enquanto a pessoa vai ali imaginando que está de novo naquele local, você vai pedindo para que ela vá relaxando, respirando, soltando as tensões. E só esse processo de fazer essa indução, essa condução, você vai conduzindo a pessoa para que ela vá relaxando, uma série de estresses, uma série de ansiedades, né? Uma série de estados mentais e emocionais mais positivos vão sendo instalados e uma limpeza emocional vai acontecendo, tá bom? Sobre essas terapias também, principalmente a acupuntura, o reiki e a meditação, tem sido cada vez mais feito pesquisas científicas sobre isso, né? E nos últimos anos, nos últimos 2 ou 3 anos, tem explodido a quantidade de pesquisas científicas relativas ao mindfulness. O que é que seria o mindfulness? O mindfulness ele é passado como uma técnica, né? E aí quem defende o mindfulness muitas vezes vai defender como uma técnica sui generis, separada, mas eu vou defender aqui o mindfulness como uma técnica de meditação também, né? Diferente da técnica dessa meditação conduzida, onde você vai trazer metáforas terapêuticas, a ideia do mindfulness seria você se concentrar no que está acontecendo aqui e agora, se concentrar na sua respiração, mas do mesmo jeito, aquela pessoa que está fazendo ali a condução de um grupo de mindfulness ou de uma experiência de mindfulness, essa pessoa ela vai te induzindo a um estado de mais relaxamento, de esquecer problemas do passado, esquecer preocupações do futuro, e tudo isso vai induzindo também esses estados que a gente pode dizer que são estados terapêuticos, estados de limpeza de ansiedade, estados de limpeza emocional, né? A única diferença é que você não vai fazer a pessoa imaginar nada, vai trabalhar com o que está acontecendo aqui e agora, né? Então preste atenção à postura do seu corpo, veja de que forma você pode sentar, que o seu corpo possa relaxar de uma maneira mais agradável, preste atenção na sua respiração, preste atenção no tom da minha voz, tudo isso, preste atenção na temperatura da sala, na iluminação, tudo isso são formas também de você conduzir a atenção da pessoa, e ao conduzir essa atenção, seja para uma metáfora terapêutica, imagine um lugar que você visitou e você gostou muito, seja para algo que está acontecendo no aqui e agora, vamos nos focar na sua respiração. Ao fazer isso, o que é que acontece? A pessoa ela cria um estado de consciência diferenciado, né? E esse estado de consciência diferenciado, esse estado onde a pessoa fica no estado de presença, ele é amplamente curativo, ele é amplamente terapêutico, né? E aí são várias as pesquisas que trazem essa ideia do mindfulness como uma técnica que ajuda a controlar a ansiedade, ajuda a diminuir a depressão, ajuda a aumentar a imunidade, prevenção de resfriados, prevenção de uma série de doenças físicas, né? E o mindfulness ele está sendo cada vez mais pesquisado junto com terapias comportamentais, junto com terapias psicológicas, como uma forma de promover essa saúde nesse sentido também digamos assim, mais preventivo, né? Prevenir doenças, prevenir o agravamento de situações como a ansiedade, né? Tem sido cada vez mais utilizado e promovido como uma prática, né? Que é realmente uma ferramenta para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio integral, tá bom? Nesse momento eu vou dar uma paradinha e eu vou querer ouvir um pouquinho de vocês como é que está chegando tudo isso. O que é que vocês querem ouvir mais? Que dúvidas isso que eu trouxe pode ter despertado? O que é que disso que eu falei que pode lembrar de alguma situação de algum parente, de algum familiar, alguma coisa que você vivenciou, algum momento que você vivenciou no passado ou no presente? E aí a partir dessas perguntas a gente vai continuando, tá bom? Todos respirar fundo. E quem gostaria de perguntar? Ele eu percebo na TV, nos meios de comunicação, que está muito em alta a história da constelação familiar, né? Constelação familiar. Já virou até tema de reportagem, né? E assim, eu queria assim, um pouco mais de detalhamento, porque diz que as pessoas que são convidadas a estar lá na frente, né, representando, como se fosse alguma coisa assim, elas agem espontaneamente, ou elas agem conforme
o ambiente que elas vão sentindo ali, né? Isso. Então, assim, é até onde eu conheço, né? Mas existe uma explicação maior a respeito disso? É uma explicação que vá talvez satisfazer a você no sentido do detalhe do que é que acontece, talvez não, né? Mas a ideia é que quando você, por exemplo, se você fica diante de outra pessoa, determinados, eles chamam na constelação fenômenos, né? Físicos, emocionais vão se manifestar, e a leitura que a gente tem é que isso são manifestações do inconsciente, né? Então isso acontece na constelação familiar, e isso acontece no processo de terapia também, né? O que é que acontece? No processo de terapia, está conversando o paciente, no caso, né? O cliente, está conversando lá o profissional, no caso o psicólogo, por exemplo, né? E dentro desse diálogo entre os dois, o que é que acontece? Também existe o inconsciente do psicólogo e o inconsciente do paciente. E aí é criado um campo, que é justamente o campo onde esses dois inconscientes se encontrariam, digamos assim, né? Só que qual é a ideia? O inconsciente, cientificamente, ele só pode ser falado que ele existe através das suas manifestações, né? Mas o próprio termo inconsciente, ele dá conta de uma coisa que a gente não pode acessar, a gente não pode medir. Mas a gente fala que ele existe cientificamente pelas manifestações, que seriam justamente o quê? Determinados sonhos, determinadas percepções, determinados sintomas. A pessoa quer falar uma coisa e ela acaba falando outra no lugar, né? São chamados lapsos, né? Então, determinadas manifestações que vão mostrar que o inconsciente existe. E aí, dentro do processo de terapia, o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa não está consciente de determinados setores, fatores, principalmente os chamados fatores traumáticos de sua vida, né? E dentro desse processo de conversa com o profissional, esses fatores vêm à tona, mas o que é interessante é, muitas vezes durante o processo de terapia, o cliente, vamos supor, o cliente ele fala que está bem, mas de repente eu que sou profissional, eu sinto uma sensação de tristeza, assim, totalmente estranha a mim, né? E aí eu vou falar para ele, olha, você está falando que está bem, mas isso está me despertando uma sensação diferente, o que é que você teria a me falar sobre isso? E aí você vai ver que surge em você, no caso do eu profissional, surgem fenômenos, surgem efeitos que não são meus, são daquele campo de interação do inconsciente, né? E aí dentro do processo da constelação familiar, o que é que acontece? É uma interação de vários inconscientes, digamos assim, né? Eu uso digamos porque na verdade a gente não sabe se cada pessoa tem o seu inconsciente ou se existe um único inconsciente, por exemplo, né? Isso daí seria um tema de discussão mais filosófico e não científico, né? Mas a ideia é que vai se manifestar naquela pessoa que está representando uma constelação familiar esse tipo de fenômenos, por exemplo, sensação de fraqueza ou sensação de força, sensação de frio ou de calor, sensação de agitação ou de tranquilidade, né? Quer dizer, coisas que não é daquela pessoa, mas que é sim daquele campo. Felicidade, raiva, né? O inconsciente se comunicasse com o outro e a pessoa passa a manifestar na sua consciência, no seu corpo, ela passa a falar, a se comportar de uma determinada maneira que está sendo determinado por aquela constelação ali, né? por aquela família que está sendo trazida ali na constelação. Mas isso é algo muito abstrato para quem só ouviu falar, né? E aí a ideia é que realmente a pessoa que digamos assim, que tem dificuldade de imaginar isso tudo que a gente está trazendo, que vá assistir uma primeira experiência. Hoje em dia, aqui mesmo em Fortaleza, em várias outras cidades, né, existem vários grupos, né, você pode pesquisar na internet e ver onde é que tem grupos na cidade de constelação, e às vezes, na maioria das vezes hoje em dia para assistir é gratuito, então você pode assistir o grupo de constelação e aí você vai entender e sentir um pouco melhor como é que funciona o processo, né? Mas só para a gente dizer um exemplo aqui, né, que é clássico e que é usado na constelação individual, clínica também, é você trazer a seguinte percepção, né? A maioria das pessoas tem na sua história de vida conflitos com o pai, conflitos com a mãe, né? Só que a nossa relação com nossos pais é a relação fundamental que vai formar o nosso inconsciente, digamos assim, né? Então o que é que acontece? Qualquer conflito que eu tenha com o meu pai vai formar na minha parte masculina, que eu posso chamar de masculino interno, por exemplo, vai formar problemas psicológicos nessa parte. Isso vai afetar determinadas áreas da minha vida, né? Deixa eu dar um exemplo muito clássico. Crianças que são criadas, às vezes, sem o contato do pai, na maioria das vezes elas têm dificuldade de
ter compromissos, de ter responsabilidades, estuda, mas tem dificuldade de aprender, né? Então muitas vezes esses sintomas são presentes por causa dessa falta de contato com o pai, que pode ser um pai que nunca apareceu, mas pode ser um pai, por exemplo, que está toda hora pulando de um trabalho para outro e não para em casa, por exemplo, né? Quer dizer, uma falta de um contato significativo, né? O nosso lado feminino do inconsciente, o lado da relação com a mãe, ele vai ser formado, ele vai ser importante, vai ser formado na relação com a mãe, mas ele vai ser importante para as nossas relações interpessoais, para a nossa inteligência emocional, né? Então, pessoa que tem, por exemplo, muitas dificuldades emocionais, muito provavelmente isso vai ter a ver ou na relação com a mãe ou na relação com o feminino, né? Porque também esse inconsciente ele vai se atualizando a cada relação. Então pode ser que tenha sido tudo bem com sua mãe, mas de repente você teve um conflito grande com, vamos pensar numa moça aqui, por exemplo, que teve um conflito com colegas da escola, com uma professora, né? E aí isso vai gerar um trauma e vai atualizando, e enfim, as experiências que a gente vai passando na nossa vida vão atualizando essa relação entre masculino e feminino inconsciente, entre nós, né? Eu, mente consciente, e a minha relação com a sociedade, com as pessoas, né? Com aquilo que acontece comigo. Então é muito comum, por exemplo, vamos supor, né? Isso acontece em homens também, mas eu vou dar o exemplo de, por exemplo, uma mulher que teve relações abusivas no passado e atualmente tem dificuldade de conseguir encontrar um relacionamento, um companheiro, uma relação que seja saudável, significativa, né? Muitas vezes são criados, né, na PNL a gente fala em crenças limitantes, né? Que é aquela ideia de que, por exemplo, a pessoa tem uma relação traumática e ela cria uma generalização, nesse exemplo que eu estava dando, a ideia de que homem não presta, por exemplo, né? E aí a pessoa, a partir daí, vai gerar um filtro que todo homem que ela vai ou se interessar, ou todo homem que vai chegar na vida dela, de maneira inconsciente, vai vir por uma questão desse filtro, por uma questão desse preconceito que foi criado nessa relação traumática. Tô vendo o pessoal se emocionando aí. Tá se encontrando. Eu não quero curar, não.